Hoje eu quero falar com você sobre um tema muito importante, sobre a ansiedade. Você sabia que a ansiedade ela não é só uma questão emocional, mas ela também é um processo biológico do nosso cérebro? Pois é, ela pode atrapalhar a nossa concentração, os nossos relacionamentos e também a nossa saúde física. Mas calma que tem a boa notícia. É que existem formas de você treinar a sua mente para reduzir o impacto da ansiedade e também a transformar essa energia em algo muito produtivo. Falei sobre isso no vídeo passado, se você não viu, confere lá. E nesse vídeo eu vou te mostrar de uma forma bem simples como tudo isso funciona e também com exemplos que podem acontecer no seu dia a dia. Então é fácil de fazer essa associação. Então, para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Adriana Tarcha. Eu tenho mais de 10 anos de experiência no campo educacional, também fazendo os atendimentos especializados e também possuo a formação na área financeira. E aqui nesse canal eu vou trazer conteúdos aprofundados, mas sempre de um jeitinho bem leve e acessível, para que todas as pessoas que tenham interesse nessa área e queiram compreender melhor como que é o funcionamento do cérebro e também como que isso impacta o nosso desenvolvimento. Bora lá para o conteúdo? Então, o que é ansiedade no nosso cérebro? A ansiedade ela é uma resposta natural do cérebro ao perigo. Então, quando nós sentimos medo ou a insegurança, o nosso sistema nervoso, ele ativa aquela famosa reação de luta ou de fuga. Então, o coração ele já começa a acelerar, a respiração ela muda e aí o corpo ele se prepara para ele poder agir. Que é um exemplo bem simples. É como quando você vai apresentar um trabalho na escola ou então no seu próprio trabalho mesmo e você sente aquele friozinho na barriga. Então, isso é a ansiedade agindo para poder te preparar. E o problema é quando essa reação acontece em situações que não existe um perigo real. E aí que a ansiedade, ela começa a atrapalhar, tá? E como que a ansiedade, ela vai se mantendo? O cérebro, ele vai criar hábitos emocionais. Então, se nós estamos constantemente em um estado de alerta, ele vai reforçar esse caminho e aos poucos a ansiedade ela começa a virar automático, já vira algo ali, uma rotina para você. Quer um exemplo? Sabe quando alguém começa a ficar ansioso só de ouvir o celular tocar, porque ele já vai associar aquilo a uma cobrança ou uma notícia muito ruim? Ou então quando uma criança ela fica nervosa antes mesmo de abrir a prova, porque ela já está esperando o fracasso? Então, é como se o cérebro ele já tivesse aprendido a viver sempre em estado de alerta, mesmo sem essa necessidade, que acaba ficando muito ruim, não é? E qual que é a relação entre o pensamento e o corpo? Na ansiedade, o pensamento ele vai acelerar o corpo e é como se ele estivesse diante de uma ameaça real naquele momento. Mas isso não é um estado de fraqueza, é biologia. É o seu corpo reagindo àquela resposta naquela situação. Um exemplo, a pessoa ela pode estar deitada na cama em um ambiente muito seguro para ela, mas a mente ela começa a pensar em vários problemas futuros ainda que nem aconteceram, e o corpo ele começa a reagir como se ele estivesse correndo perigo naquele exato momento. Aí vem a falta de ar, o coração já está disparado, você tem aquela insônia. Então, ou seja, o corpo ele sente como real aquilo que a mente imagina, pois ela não sabe separar o real do imaginário. E aqui vai um spoiler para você. O nosso cérebro, como que ele é feito? Apenas 5% dos nossos pensamentos
É quando nós estamos no comando real pensando e o resto é 95% do nosso inconsciente tomando conta, tá? E aí vem a neuroplasticidade e o treino da mente. Como que a gente muda isso? A boa notícia é que o cérebro ele pode ser treinado para poder responder de uma outra forma. A neuroplasticidade ela é justamente essa capacidade de criar novos caminhos. Vou te dar um exemplo. Quando alguém começa a praticar aquela respiração consciente, no início vai parecer estranho, mas depois de você respirar várias vezes, o cérebro ele vai entender que aquele exercício é um sinal de segurança. Então você já viu alguém falando assim, respira fundo, tranquilo? É isso. E o mesmo acontece com a prática de exercícios físicos, a caminhada, uma oração, meditação, hobbies criativos, algo que te agrade. E aos poucos o cérebro ele vai aprender a se acalmar. Então você vai criar essa rotina, esse hábito. E aí nós vamos transformando essa ansiedade em energia positiva. A ansiedade ela também pode ser usada como um combustível. Então, ela vai nos dar foco, motivação e também até a criatividade. Um outro exemplo. Um estudante está muito ansioso para a prova, mas ele pode usar essa energia para ele poder se organizar melhor. Ele vai poder revisar os conteúdos com muito mais atenção. Ou então um professor que ele pode transformar aquela ansiedade antes de uma palestra na energia positiva para poder se conectar com aquele público. Então a chave, ela está em aprender a identificar quando que a ansiedade, ela passa do limite saudável e você vai direcionar essa energia para algo muito mais produtivo, tá? Então, se até aqui, nesse conteúdo, já está fazendo sentido para você, então já deixa aquele like, porque isso ajuda muito para que o YouTube, ele mostre esse vídeo também para mais pessoas que pode ser que estão lidando com essa questão da ansiedade. E também já aproveita para compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem, tá bom? E para finalizar, eu gostaria de lembrar que a ansiedade, ela não precisa ser a sua inimiga. Pois quando nós entendemos como o cérebro funciona e nós aplicamos as pequenas práticas de resiliência, nós podemos transformar essa sensação em um caminho de crescimento. Então pensa assim, cada vez que você respira fundo, organiza sua rotina ou então escolhe não acreditar em pensamentos catastróficos, você está ensinando o seu cérebro um novo caminho. E o cérebro aprende sempre. Vou repetir. O cérebro aprende sempre. Então, se você se sente preso num ciclo de ansiedade, saiba que isso não é definitivo. O seu cérebro, ele pode mudar e você pode recomeçar. Então, me conta aqui nos comentários se esse conteúdo ele fez sentido para você. E também sobre qual tema você gostaria que eu trouxesse nos próximos vídeos. E é claro, não esqueça de se inscrever aqui no canal para você me seguir e também acompanhar mais reflexões semanais sobre o aprendizado, neurociência e também o desenvolvimento humano. Então, muito obrigado por estar me acompanhando até aqui e nos vemos no próximo vídeo.